Sejam muito bem-vindos. Há poucas árvores na escrita do Manuel António Pina. Há pouco a Sara Pina lembrou-nos as duas tílias que há no poema Ansa Platz. Há uma buganvília, num dos poemas mais lidos e mais amados do Pina, O Nome do Cão, com a particularidade de que a buganvília não é uma árvore, é uma trepadeira. Mas o Pina escreveu sobre as árvores uma crónica estupenda. Todas as crónicas que o Pina escreveu são estupendas, são magníficas. Uma crónica que, aliás, o Sr. Presidente já citou há pouco. E é uma crónica em que ele escreve sobre um livro magnífico chamado Árvores com História, dedicado às árvores da cidade do Porto. E diz o Pina aí que cada árvore, como cada um de nós, é um ser absoluto e irrepetível, com um passado para sempre atado ao nosso passado. E depois da cerimónia em que acabamos de participar lá fora, aquela tília absoluta e irrepetível fica para sempre atada ao agora absoluto e irrepetível Manuel António Pina. E eu não consigo imaginar melhores versos do que os que ficam agora aos pés dessa tília, de um poema absolutamente espantoso chamado Estarei Ainda Muito Perto da Luz, do livro Nenhum Sítio, e que o Sr. Presidente da Câmara também já leu aqui mesmo neste palco, não há muito tempo. Não consigo imaginar melhor epitáfio. O Pina, com aquela ironia imbatível, insuperável que era a dele, uns meses antes de morrer, numa entrevista, dizia que aos 68 anos uma pessoa está condenada à elegia em qualquer coisa que faça. E, de facto, talvez nós possamos olhar para esta homenagem exatamente como uma elegia luminosa, porque, na verdade, a palavra homenagem é escassa para dar conta de tudo aquilo que nesta feira, ao longo desta feira, é devotado à obra e à pessoa do Manuel António Pina. E é por isso que eu gosto de me referir a esta homenagem como, nos termos do Pina, como algo menos que uma homenagem e algo mais que uma homenagem. É verdade que esta homenagem acontece 11 anos depois da morte do Pina. Mas ainda não é o princípio, ainda não é o fim, nem é o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde. E a verdade é que se esta homenagem acontece com este vigor, com todas estas ramificações, com este alcance, com esta mobilização, com esta entrega por parte da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Câmara, é porque este é o momento certo para essa homenagem, neste preciso tempo, neste preciso lugar, para usar as palavras do Pina. E por isso queria começar por dar nota do meu reconhecimento e do meu apreço ao Sr. Presidente da Câmara, que me convidou para comissariar, raio de palavra, diria o Pina, comissariar esta homenagem, ao João Gesta e à competentíssima equipa que montou esta Feira do Livro, que é uma Feira do Livro do Porto, porque é feita pelo Porto, é organizada pelo município. E eu lembro-me bem dos anos em que a feira estava em declínio, não foi num tempo assim tão longínquo quanto isso, e por isso também não me esqueço de quem fez renascer a Feira do Livro das cinzas. Mas não é disso que aqui vos venho falar. Eu venho-vos falar da presença do mistério. Por isso, corações ao alto. A poesia de Pina é misteriosa. Altas horas da noite. As filhas dormem. Há só o silêncio da casa entrecortado pelo ruído do frigorífico na cozinha e do carro fugidio que passa lá fora na estrada e de um gato fugidio que passa cá dentro. E é então que por um instante entramos em ressonância com a casa. O mistério do ser, o seu rumor, torna-se audível. Quase podemos tocá-lo. Mas essa ressonância é ao mesmo tempo um estranhamento. Somos nós que nos estranhamos. E, estranhados e entranhados em nós mesmos, tornamos-nos uma espécie de intrusos de nós mesmos. É um mistério simultaneamente alienante e familiar, estranho e reconhecível, abstrato e pessoal. Palavras do Pina. Diz ele, há um domínio da poesia que tem que ver com uma relação com o mistério, com o desconhecido, com aquilo que do mundo em nós não compreendemos bem. Aquilo que não conhecemos, mas que reconhecemos como sendo qualquer coisa que já antes existia em nós. Há uma forma de reconhecimento na poesia que tem que ver com o mistério.
não é propriamente uma busca do mistério, é uma presença do mistério. É de uma entrevista de 2006, conduzida pelo Carlos Vaz Marques. É um mistério metafísico. Todavia, lemos num poema do Pina, em vez de metafísica ou de biologia, dá-me para a mais inespecífica forma de melancolia, poesia nem por isso lírica, nem por isso, provavelmente, poesia. O Pina aventurou-se por um caminho sem paralelo na poesia contemporânea portuguesa e apurou com o olhar enviesado da ironia uma poesia capaz de acomodar, pela primeira vez em muito tempo, a interrogação do ser que aparece e desaparece, e aparece e desaparece na linguagem, e capaz de convocar algumas grandes questões fundamentais ou essenciais ou metafísicas, ou o que lhe quiserem chamar. O que é a realidade? O que é o tempo? O que é o ser? O que é que podemos conhecer de verdadeiro? O que é o eu? O que é a identidade? Alguma coisa permanece? Ou nas várias declinações que o próprio Pina foi fazendo em diversas ocasiões, de onde é que eu nasci? Onde estávamos antes de nascer? Para onde se vai quando se morre? Quem somos? O que somos? Simplesmente o Pina é um metafísico desenganado. Ele alude a uma realidade em si, a alguma verdadeira existência, mas não acredita que seja possível conhecê-la. Só é possível articular a sua ausência, que o mesmo é dizer a presença na linguagem dessa ausência. E o Pina fala poeticamente. Mas sendo um mistério de ordem metafísica, não é coisa vaga ou distante ou fria. Não se prende com alguma revelação portentosa, com algum transe místico ou com Deus, mas aparece no caminho onde não há êxtase. É uma coisa próxima, familiar. É um mistério secular e comum. Está no reconhecível. Pode até estar no olhar do cão, no poema O Nome do Cão, que evidentemente não é um poema sobre um cão, nem sobre o nome do cão, mas sobre o mistério do ser que o olhar do cão nos devolve sem compreender. É essa presença do mistério o que mais singulariza o Pina face a outros grandes poetas seus contemporâneos. O que realmente importa no Pina não é o que se conhece, nem sequer é o que se desconhece, porque o que se desconhece ainda pode vir a ser conhecido, mas aquilo mesmo que não se pode conhecer. Em Pina, o que se afirma é o que falta. É o que falta que fala, diz ele. E diz também, alguma coisa existe, a falta de alguma coisa. O que falta é o que existe absolutamente. Poderia ser Deus, mas não há rastro de Deus ou do divino na poesia do Pina. É um mistério mundano, ou na feliz expressão do Arnaldo Saraiva, que era companheiro de Sueca do Manuel António Pina, é uma metafísica do cotidiano. E essa falta revela-se nas palavras, que são aquilo de que dispomos para referir o mundo, o corpo e a alma, o sono e o sonho, o eu e o outro, o tudo e o nada, o existente e o inexistente, o presente e o ausente. As palavras que tornam palpável a presença do mistério são as nossas palavras, todas as palavras. Cão, casa, mãe, infância, quarto, espelho, coração, rosto, livro. E por isso todos comungamos desse mistério. É uma transcendência secular, uma transcendência que não precisa, que dispensa uma crença. A poesia do Pina é uma poesia da dúvida, da suspeição, mas não é uma poesia do desespero. E mais do que a insuficiência das palavras, que tem sido muito notada na poesia do Pina, por vários estudiosos, o que está em jogo é mesmo a negatividade constitutiva da linguagem. As palavras perseguem a sua miragem. E isto faz com que a poesia do Pina seja um lugar de perda, de luto, e até de luto pela linguagem, se quiserem, ou pela própria poesia. A poesia alude à rosa que está silenciada na prosa do mundo. Mas para encontrar a rosa, seria preciso dessaber as palavras e remontar a linguagem até ao mistério inicial, onde esta se confunde com o advir do ser, ou com as palavras de Pina, algo mais elementar que o espaço e o tempo. Uma hipótese ilegível antes do pensamento, uma sílaba só de uma palavra não dita. É que para o Pina a linguagem não é a casa do ser, como nessa famosa formulação do Heidegger, que ele evidentemente leu e meditou, como fizeram todos os intelectuais e escritores da sua época, mas é
na versão superior do Vitorino Nemésio, a casa do ser que lá não mora. É um verso do Vitorino Nemésio. A linguagem é a casa do ser que lá não mora. As palavras ocultam o ser, os nomes ocultam o ser, e por isso aquilo que resta à poesia é aludir àquilo que seria revelado se nós pudéssemos fazer desaparecer o muro da linguagem, se de repente o estar e o ser coincidissem. A poesia de Pina é, por isso, um sítio onde a linguagem está em crise, questionada nos seus pressupostos, nos seus fundamentos. Numa entrevista ao jornal I, ele confessava-se um apaixonado por livros sobre astronomia e física de partículas. Sabe porquê? Respondeu Pina. Porque são aqueles momentos em que a linguagem é posta em crise. A linguagem é posta em crise por estes saberes porque eles nos confrontam com o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, porque nos colocam perante o desconhecido, perante o insondável e fazem até empalidecer as imagens e os mitos e os deuses das velhas religiões. Estão ainda pouco estudadas as infiltrações e os afloramentos da física teórica e da física quântica na obra do Pina. Mas numa obra como a dele, onde abundam hipóteses contraintuitivas, afirmações paradoxais, excentricidades ontológicas, salta à vista o rasto dos fenómenos e propriedades da física de partículas. Propriedades como a não localidade, o entrelaçamento, a superposição, o princípio da indeterminação, a função de onda, os múltiplos universos, a teoria de cordas, a supersimetria. É como se, no fundo, a física quântica e a cosmologia fossem a continuação do mistério por outros meios. E há depois no Pina uma desconfiança sistemática das percepções empíricas, uma suspeita quanto à consistência do real, que é a dos físicos contemporâneos, como já tinha sido dos pré-socráticos e do Platão. E essa desconfiança do mundo empírico arrasta uma desconfiança da própria realidade do sujeito. É um mistério da identidade. Somos um enigma para nós mesmos. Pina. Quem fala obscuramente em qualquer sítio das minhas palavras, ouvindo-se a si próprio? Numa crónica de 2016, escrevia ele que a sua relação com a poesia é a procura de uma coincidência, de uma identidade. Que rosto é aquele que me olha do lado de lá do espelho? Perguntava ele. E há uma interrogação recorrente na obra do Pina, que serve sempre de hipótese provisória, nunca confirmada, sobre a identidade. Pina. Quando eu falo, sou eu que estou a falar? Atrás de uma máscara há outra máscara, e outra, e todas são uma única máscara. Passam-se coisas estranhas neste apartamento. Verso de Pina. Já tínhamos o eu múltiplo, descentrado, despersonalizado do modernismo português, de Pessoa, mas o eu que aparece e desaparece, e aparece e desaparece, na poesia de Pina é de ordem mais radical, mais rarefeita. É uma coisa entre ser e possibilidade. É um eu espectral e é por vezes um eu quântico, porque se manifesta e se comporta como se fosse portador de propriedades que nós só podemos de facto encontrar na física quântica. E o Pina aprendeu, com os experimentos quânticos, com os livros que devorava sobre estes temas, que nós não conseguimos tirar a nossa consciência da observação como quem tira um sobretudo, é a expressão dele. Mas sendo um cético, o Pina não é um cínico. As grandes questões, ou as questões fundamentais, longe de terem sido esvaziadas, descontinuadas, não apenas mantêm toda a sua dolorosa atualidade, como se apresentam hoje adensadas, dilatadas, devido aos avanços da física, das neurociências, das ciências da cognição, da biologia, da computação, da inteligência artificial, da cibernética, que dizia o Heidegger, é a metafísica da era atómica. E todos esses avanços saturam essa questão eminentemente metafísica, o que é o ser humano. E vão desenhando uma outra mais perturbadora, que é esta. Que ser vamos fabricar? Que ser estamos a fabricar? Um pouco menos que humano e um pouco mais que humano?
Por um lado, podemos afirmar que a presença do mistério hoje é inibida pelo fluxo imparável da informação e das imagens, um fluxo que flui através de nós, mas não fica em nós, não sedimenta. É como se nós fôssemos o conduto, a conduta desse fluxo, mas não o seu verdadeiro destinatário ou recipiente. Mas, por outro lado, esses mesmos avanços científicos e tecnológicos convocam novos mistérios e novos medos. São talvez uma espécie de preâmbulo ou de vestíbulo de uma nova antropologia. E a poesia do Pina pode ajudar-nos a pensá-los. As formulações contra-intuitivas que aparecem no Pina, os enunciados paradoxais, a problematização do eu, o tema do duplo, do espectro, do intruso, as equivalências de contrários e o cancelamento de opostos que Pina trouxe das tradições filosóficas e religiosas orientais. São de modo a lançar uma certa luz ou a trazer à luz alguns dos problemas mais prementes da nossa época. O Eduardo Prado Coelho referiu-se a Pina a propósito desta importação que o Pina fez de muitos conceitos da filosofia oriental para a nossa poesia, referiu-se a ele como uma pessoa oriental. E, de facto, o Pina aclimatou várias correntes do pensamento oriental na poesia portuguesa, num movimento um bocadinho inverso ao que fez a escola de Kyoto no início do século XX, e que o Pina conhecia muito bem, que procurou aproveitar ideias do pensamento ocidental para reformular o pensamento japonês. Outra escola oriental que o Pina conheceu bem e que lhe custou 3 costelas partidas, uma delas flutuante, foi a do Viet Vo Dao, uma arte marcial vietnamita, já para não falar dos vários anos em que ele praticou o karaté, inclusive às escondidas dos amigos, o Álvaro Magalhães, que está aí, que me confirma isso. E, portanto, havia mais vida em Pina, para além da metafísica. No momento em que damos tamanho salto no desconhecido como aquele que estamos prestes a dar, a questão do reconhecimento de nós mesmos, essa questão que obcecava o Pina, a procura de uma coincidência, de uma identidade, coloca-se com uma urgência inaudita. Virá o tempo em que seremos nós a ter de fazer prova da nossa humanidade? Ou poderá algum sistema de inteligência artificial, liberto do corpo, desobrigado do caminho das interpretações e dos sentidos, com nenhuma palavra e nenhuma lembrança, conhecer o infalável que fala, escutar a pura voz sem sujeito, comungar da pura luz pensante, aceder à pura coincidência? Sendo uma poesia sem religião, o que o Pina nos oferece é talvez uma espécie de espiritualidade secular. E nós, que andamos tão desfalcados de espírito, tão desagasalhados, entre o feed das redes e o ecrã tátil, entre as notificações e os teclados, temos o privilégio de ter esta poesia especulativa, expedicionária, aventurosa, angustiada, que nos pode ajudar a interrogar o novo, o radicalmente novo. Na morte, o ser e o estar podem finalmente coincidir. O que falta e o que fala são o mesmo silêncio. Só então se desconvoca a presença do mistério para dar lugar a um outro mistério. Mas então estaremos tão dentro do mistério que faremos parte dele. Pina, aquele que morreu não saberá nunca. A morte é propriedade dos vivos. Aquele que morreu já não vive nem está morto. Manuel António Pina já não vive nem está morto. A sua morte é sabida em nós. É um assunto nosso. É propriedade nossa. E, portanto, cabe-nos fazer para que o Pina continue a andar por aí, nascendo-se, ele que dizia que se nasceu no Porto. E agora, ide em paz, irmãs e irmãos, e que o Pina vos acompanhe. E lembrai-vos, o sentido de tudo faz parte de tudo. O mistério não pode ser ocultado nem revelado. Muito obrigado.